Acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Pausa aqui. Não é verdade isso. Olha, é o Zanin, né? Pra quem não sabe, o Zanin foi advogado do Lula tal, e virou ministro do STF, mais uma peculiaridade brasileira, né? O cara foi advogado de um presidente durante o escândalo de corrupção, aí depois ele vira ministro do STF, né? Contem isso nos livros de história, né? Ele tá falando, a rede tem total... Deixa eu te falar uma coisa, cara. Nunca parta do princípio do bom senso das Big Techs. A Big Tech não tá afim de ficar avaliando o que pode ser crime ou não. A partir do momento que ela tem o risco de ser criminalizada, ela simplesmente vai cortar o conteúdo. E mais uma vez, como o Brasil não tem uma regulação de redes que deveria ter, de verdade, no sentido de proteger você das Big Techs, né, de você ter acesso ao seu conteúdo, você ter direito à sua defesa do conteúdo que você fez, né? Como é que você protege um criador de conteúdo de uma remoção injusta do fruto do seu trabalho? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu pego aqui, contrato um estúdio, gasto dinheiro, contrato professores, gasto dinheiro, gasto horas e energia do meu trabalho para fazer uma aula sobre o impeachment da Dilma. Fazer uma aula sobre... Aí eu vou lá... Puta, passo uma semana e gravo e gasto dinheiro e gasto lá, beleza. Aí eu produzo o conteúdo e coloco na rede. Uma aula sobre impeachment da Dilma. Aí essa aula, por algum motivo, ela recebe uma série de denúncias das pessoas dizendo que é um atentado contra a democracia, pois, segundo o presidente da República atual, o impeachment de 2016 foi um golpe. Então, teoricamente, eu estaria fazendo a defesa de um golpe. Aí, como é que eu me protejo da Big Tech arrancar meu conteúdo do ar? Explica pra mim. Porque e o dinheiro que eu gastei com o estúdio, e o dinheiro que eu gastei com professores, e o meu tempo e energia que eu gastei fazendo a aula, e o direito das pessoas terem acesso àquela aula, quem é que vai interpretar que aquilo é ou não é um discurso de ódio ou um golpe à democracia? É a Big Tech? Você vai deixar na mão da... Não, a Big Tech tem... Não tem total condição. Principalmente se sabendo que aqui no Brasil, os calores populares... Tá? Eles são absolutamente esquizofrênicos. Cada hora eles estão de um lado. E só uma coisa que eu pensei agora, que veio na minha mente. Uma das coisas, quando eu comecei a conviver muito com o ANCAP, isso é 2016, 2015 ali, a galera dizia, a gente tem sempre que pensar em boicote, em boicote, em boicote. Olha só que coisa. Nem tudo que é injusto gera comoção popular. E nem tudo que gera comoção popular é uma grande injustiça. A comoção popular ela não está diretamente ligada ao tamanho da injustiça, ela não está. Portanto, uma rede social que vive de algoritmo e vive de pressão popular o tempo todo, de preferências populares, ela não pode estar sujeita, ela não pode deixar você sujeito à avaliação da permanência ou não de um conteúdo no ar através dessa análise deles. É como se eu dissesse o seguinte, o juiz... Se uma pessoa cometer um crime ou não, vai ser o hype que tal coisa está tendo na internet. É basicamente isso que você está deixando claro, não para crimes, né, reais, com punições reais no mundo real, mas para a manutenção ou não de conteúdos, cara. Isso não pode acontecer, né? Enfim, vai lá. Um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Here I come. A censura. Pausa aqui. Gente, assim, vamos lá. O corte é bobo, tá? O corte pegou uma coisa realmente interessante, que é o Barroso dando uma visão diferente e uma dúvida que é real, tá? A quem vai caber o ônus da materialidade do porquê da remoção? Ele usou a palavra censura, mas é uma censura mesmo. E vamos lá, vamos entender. Eu posso chamar um negro de macaco? Não. Então eu sou censurado a falar isso? Sim, eu sou censurado a falar isso. Não é que a palavra censura ela representa intrinsecamente uma vontade do governo te calar da tua opinião. Não é isso. Existem coisas que realmente devem ser censuradas. Por exemplo, você pode mostrar pornografia ao meio-dia num canal de desenho infantil? Não, você não pode. Então é censurado? Sim, é censurado. Vai lá. Ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão... Que corte bobo.
Barroso sugere censura nas redes sociais e é interrompido por Moraes. Não tem nada a ver, ele nem deixou que eu nem vi o que o Alexandre de Moraes ia falar. Né? Provavelmente o Alexandre de Moraes deve ter uma opinião muito perigosa sobre isso. Né? Ele deve, não, vamos censurar mesmo, vamos enfiar caneta em todo mundo e tirar conteúdo a dar com pau. Né? Já deu like na live, amigo? Você tá esperando o quê, hein? E hoje tem minha live às 19 horas, tá? Eu quero que você esteja no meu canal hoje às 19 horas. Vamos lá. Polícia Federal conclui inquérito da BIM paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem, o diretor da agência. Ah, quem diria, não? Mais um probleminha aí pra você responder. Aí, Bolsominion, você que tava afim, né, de defender a tal da família tradicional, a tal da liberdade econômica. Ai, vamos prender todos os corruptos. Toma mais essa aí pra você passar pano, vai. Se defende aí do Bolsonaro, vamos lá. Esquema envolvia espionagem ilegal de pessoas consideradas pelo governo anterior como adversários. Inclusive o Kim Kataguiri foi alvo disso. E assim, eu tenho certeza que eu também fui, tá? Tenho certeza absoluta. Para investigadores, Ramagem montou o esquema. Carlos Bolsonaro era o chefe do gabinete do ódio, que usava as informações para atacar publicamente os alvos. E Bolsonaro era o beneficiário. A atual cúpula da BIM foi implicada por obstruir as investigações. Que inclusive, o depoimento do Ramagem para o Alexandre de Moraes foi um depoimento chato de ouvir, né? Porque ele estava sendo investigado por tentativa de golpe de Estado. E não é o alvo, o Ramagem não é alvo disso necessariamente, né? Aparentemente o Ramagem não participou da tentativa de golpe de Estado. O suposto crime, tem que falar assim, do Ramagem seria justamente a coordenação dessa BIM paralela que é ilegal, tá? Vocês que falam tanto de liberdade de expressão, vocês que falam tanto de privacidade, proteção dos seus dados, etc. Olha o que os caras faziam. Vamos ler a matéria aí. Desce aí. A Polícia Federal concluiu a investigação sobre um suposto esquema de espionagem montado na BIM durante o governo de Jair Bolsonaro. O relatório final pede o indiciamento do ex-presidente, do vereador Carlos Bolsonaro, filho dele, do deputado federal Alexandre Ramagem, que chefiou o órgão na administração anterior, e até integrantes da agência do governo Lula por obstrução de justiça. Luiz Fernando Correia, atual diretor da Agência Brasileira de Informações, a BIM, e delegado da Polícia Federal, está entre os implicados pela apuração. Ao todo, 35 pessoas foram indiciadas. Desce aí. Para a FF, olha só. Ramagem, que foi diretor da BIM sob Bolsonaro, estruturou o esquema de espionagem ilegal de pessoas consideradas pelo governo do ex-presidente como adversárias. Eu lembro que teve um caso específico, tá? Que era um motorista que ele estava seguindo... Como é que era a história mesmo? Ele era um motorista ele estava seguindo o personal trainer, uma história assim. Aí o cara parou o carro, foi lá e falou: mano, o que você está fazendo? Ele falou: não. Teve uma história assim, do tamanho que era era tão descarado assim a parada. Carlos é apontado como chefe do gabinete de ódio que usava as informações obtidas legalmente para atacar publicamente os alvos por meio das redes sociais. Bolsonaro, segundo os investigadores, sabia e se beneficiava do esquema. Já a atual direção da BIM teria agido para obstaculizar as apurações que se desenrolaram sob o atual governo. As investigações indicariam que policiais, servidores e funcionários da BIM formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas invadindo celulares e computadores durante a gestão Bolsonaro. Os servidores da BIM usavam instrumentos adquiridos pela agência durante os governos Bolsonaro e Michel Temer para coletar ilegalmente informações e alimentar o gabinete do ódio. Entre os alvos da espionagem estavam as autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo, além de jornalistas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estaria entre os alvos do grupo. Além dele, presidentes os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Rodrigo Maia, além do senador Ana Calheiros, entre outros. O Kim estava nessa lista, tá? O Carlos Bolsonaro falou que isso tem motivação política, né? E a PF entende que espionagem ocorreu durante o governo Bolsonaro, precisa passar por uma reforma para investigar durante a gente sobre de maneira indiscriminada sem controle de qualquer respaldo. Com certeza, né? Desce um pouquinho mais. Tá no shape o mito, hein? Desce aí um pouquinho. Acabou? Eu não duvido nada, cara. Eu lembro que como era o nome do software que eles usavam, era o Pegasus, era um negócio assim, né? Que parece que entra no seu celular e vê tudo. Eu duvido que esses caras não fizeram, cara. Duvido que esses caras não fizeram. Duvido. Né? Os caras conseguiram invadir até o Telegram do Moro, velho. Né? Você acha que os caras não conseguem invadir nosso celular e ver tudo que a gente conversa? Vamos lá. Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, pediu nesse domingo que a militância bolsonarista mantenha a defesa da elegibilidade de seu pai, Jair Bolsonaro, em vez de aceitar uma direita permitida pelo establishment, em fala interpretada por aliados como crítica à movimentação para que Tarcísio de Freitas, republicanos, seja candidato à presidência em 2026. Eu vou te falar o que está acontecendo antes. Tem vídeo depois disso? Vamos lá.
Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam. Sem Bolsonaro, com Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleita uma direita permitida, né? O que fica longe de atender aos anseios populares, o que significa dizer que se o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil. Eu vou te explicar como é que funciona isso, tá? O Jair Bolsonaro, por ele ser o acusado e por ele estar basicamente sendo o acusado de articular um golpe de Estado, ele não pode dar declarações tão fortes. Então ele usa os membros da corte, que são Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, para irem mostrando o preço do apoio dele. Né? O Flávio Bolsonaro, a gente reagiu ontem, ele deixou muito claro, ele falou muito claro. O candidato que for pela direita bolsonarista, apoiado pelo Bolsonaro, ele vai ter que dizer que ele vai dar o indulto para o meu pai, caso ele seja preso, e ele sabe que vai ser preso. E mais do que isso, a hora que o STF barrar o indulto, ele vai ter que bancar o indulto, inclusive se for necessário, usando a força. Então basicamente o que ele está falando ele está precificando o apoio do pai dele. Ele está falando, o meu pai, Jair Bolsonaro, só vai fazer com que o gado dele vote em você se você falar que você vai dar um jeito, vai fazer de tudo para que o Bolsonaro não fique preso. Ele vai dar indulto e a hora que o STF cortar, ele vai inclusive ameaçar de dar um golpe institucional em nome da liberdade do Bolsonaro. Então, mais uma vez, fica claro. Hoje, o bolsonarismo não é por luta contra a corrupção, não é por uma economia de mercado, não é pelos valores tradicionais da família brasileira, não é pelo conservadorismo. Hoje, o bolsonarismo é pela liberdade do Bolsonaro, só. O que precisa ser feito eu preciso mostrar para todo mundo que eu vou fazer de tudo pelo mito para que eu receba o apoio dele. Então eles estão... Só que, por outro lado, eles entendem também que a direita bolsonarista sem Bolsonaro, que são os Nicolas da vida, eles estão crescendo de forma independente, porque o público bolsonarista é retardado. Então aparece um Pablo Marçal, o cara, eu gosto do Pablo Marçal. Não, mas o Bolsonaro não autorizou você gostar do Pablo Marçal. Aí o cara faz um xadrez 4D sozinho, né? Que assim, não... No fundo, o Bolsonaro ele só não fala que ele gosta do Pablo Marçal porque ele sabe que senão o sistema vai pra cima do homem, né? No fundo, eu sei que quando ele vai dormir, ele pensa, espero que as pessoas votem no Pablo Marçal porque ele tá batendo de frente com o sistema. Vocês escolheram ter um público retardado. E o público retardado ele vai conforme o vento. E daqui a pouco aparece outro picareta carismático com alguma habilidade e algum horizonte de poder mais atrativo do que do próprio Jair Bolsonaro e vocês vão ficar a ver navios. Vocês vão ver o castelo de vocês ruir pela base sozinho, sem nenhum ataque de inimigo. Vocês sozinhos vão ver o seu castelo de areia indo embora com o vento. Gostou desse daí? Poético. Né?